Olá, cooperado da Credit Citrus, estamos fechando o ano, esse é o nosso último programa de Cooperado para Cooperado. Acho que antes de mais nada temos que agradecer, tudo que foi conquistado nesse ano. Foi um ano muito bom para o agronegócio, tirando logicamente seca, geada e outros problemas, mas no geral um ano com boas produções, um ano com preços excelentes, e com todas as dificuldades que nós tivemos ainda com a questão da pandemia. Deixa eu fazer então um resumo dos principais números aí ligados a novembro e dezembro e dizer para vocês o que a gente tem que prestar atenção agora na virada do ano em janeiro no nosso agro. Então vamos lá. Primeira boa notícia, sempre falando aí dos fatos de destaque no agro mundial, é que nós temos o crescimento global confirmado aí ao redor de 5,6%. Para a economia do planeta, reduziu um pouquinho a expectativa para 4,5% e para 2023 caindo para 3,2%. Mas se for 4,5% está ótimo, acho que é um crescimento aí que vai ajudar a puxar as nossas exportações. Lembrar a questão da Covid voltando com força em alguns países europeus, decretando lockdown de novo, isso não é bom, porque interfere em consumo, interfere em outros aspectos aí que não são legais. Taxa Selic, má notícia desse ano, foi para cima, encareceu todo o financiamento aí dos cooperados na questão do agro. A má notícia também da inflação, 10,2% nesse ano, mas já está começando a cair. Isso é bom e o ano que vem a gente espera estar melhor. E o PIB deve fechar em 4,5%, 4,60% nesse ano, e 0,5% no ano que vem. Eu sou daqueles que acreditam que vai ser um pouquinho mais do que meio, acho que a gente ainda tem um crescimento econômico. E o câmbio, a estimativa de 5,59, 5,60 no fechar desse ano, 5,55 no próximo ano. E o interessante é que os relatórios do Boletim Focus estão vindo já bem estáveis agora, Então, pelo menos a gente terminou, quem sabe, parou de cair, de deteriorar os indicadores, quem sabe começa a melhorar. Em relação ao agro, sempre os números aguardados das safras, começando aí pelo milho, o USDA no relatório aí do mês de dezembro trouxe os mesmos números, Estados Unidos 381 milhões de toneladas, nós com 118 e a Argentina quase 55. A União Europeia foi a única que teve um pequeno crescimento, e a China caiu um pouquinho, mas a produção de milho deve ficar em 1,2 bilhão de toneladas e os estoques se recuperando, por isso que a gente viu os preços deixarem de subir, caíram até um pouquinho, porque realmente nós estamos com a oferta, em não tendo problema climático, encontrando a demanda e voltando a dar um pouquinho mais de carga nos estoques que ficaram muito baixos. Para a soja também o relatório não trouxe alterações, eles acreditam em 144 para nós, 120 para os americanos e 50 para a Argentina. Na China caiu um pouco, o que é bom para nós, ter oportunidade de colocar mais produtos lá. E os estoques também estão 2% acima da safra passada. Então a produção mais forte, 382 milhões de toneladas, 4% acima, e o estoque também mais elevado. Então o USDA está vendo uma situação um pouco mais confortável aí para o milho e para a soja, praticamente corroborando os nossos últimos de cooperado para cooperado aqui. A Conab trouxe número fantástico para a nossa safra, 291,1 milhões de toneladas, 15% acima, quase 40 milhões de toneladas de grãos a mais do que o ano passado. E a área 3 milhões de hectares acima, impressionante, de 69 para 72 milhões de hectares. A soja um pouquinho abaixo do USDA, 143, a área também 40 milhões de hectares, crescendo, e o milho com uma confiança no clima na segunda safra, chegando a 117 milhões de toneladas, bem acima das 85 milhões que fechamos agora nesse ano de 2021. Algodão também cresce bastante a produção e cresce a área, estimulados por esses preços aí. Já estamos com o plantio praticamente finalizado e tirando o sul, lamentavelmente, Rio Grande do Sul, um pouco de reclamação já acontecendo no Paraná, no geral, principalmente no centro-oeste, nas regiões de fronteira, tem sido muito bom o clima, mesmo em São Paulo, então esse é um ponto importante aí para a gente observar.
Vale destacar também que as nossas exportações seguem batendo recorde. Nós temos, no mês de novembro, fechou em 8,36 bilhões. Vamos ver quanto vai fechar esse ano, mas aí a gente tem os preços mais elevados, em 22%, e o volume, bem parecido com outubro, caiu. Tenho me preocupado um pouco com a nossa perda de exportação de volumes, mas em parte explicado pela seca que nós tivemos, né? Então a soja com grande crescimento, vocês devem ter visto aí uma foto que circulou com a fila de navios já aguardando em Paranaguá, assim começar a colher essa soja para ir, nós devemos ter muita exportação em 22, vai ser muito legal, né? Carnes também tiveram ali 1,3 bilhão, ainda com impacto na carne bovina, que caiu 41%, mas a boa notícia é a retomada da China. Produtos florestais, 1,25 bilhão, cresceu 20%, cana está um pouco abaixo também, em virtude da seca e da perda de produção, e o mais legal é que nós estamos com 110 bilhões de dólares já, faltando ainda o mês de dezembro, maior da história, né? Vamos encostar no 120, se Deus quiser vai ser um ótimo resultado. E o PIB do agro também deve fechar 21 crescendo 9,4% e em 22 cresceu um pouco menos, de 3 a 5%. Isso depende sempre dos preços, né? Depende dos volumes produzidos, mas não deixa de ser um número interessante aí também. As importações de fertilizantes, os insumos, né? Vocês sabem que está dando um pouco de estresse aí na cadeia produtiva, mas nós estamos com 22% a mais de quantidade importada de fertilizantes do que no mesmo período do ano passado. Isso dá um pouco de conforto que o produto está aí, está mais caro, né, mas a questão da escassez é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, mas ela aos poucos, aquele grande temor diminui um pouco também. A safra de laranja, como era esperado, com a seca a gente perdeu mais um pouco aí de produção, 10% abaixo da produção de maio. Isso é um pouquinho, então, o que a gente destaca aí do agro. E para dar aquela luz de preços, né? Soja 161 a saca para vender agora, 156 se quiser vender antecipadamente, eu acho que valeria a pena, principalmente para as suas dívidas, meus caros cooperados. Milho 89, 72 para venda futura, eu também fecharia um pouco, algodão 210 a arroba, então vocês estão vendo que todos eles caem, né? O boi voltou a subir a arroba com a abertura do mercado chinês, então eu acho que também, se você for olhar assim, a perspectiva minha para o ano que vem é que boi mantém, talvez até alguma elevação. Eu acho que cana, laranja também, café, todos eles têm boas perspectivas de manutenção e, como vocês estão vendo nos próprios números, soja, milho e algodão, uma queda um pouquinho, né, para o preço médio de 22, talvez aí uns 10% abaixo do que foi o preço médio de 21. Para fechar, o que a gente tem que observar no agro, para depois comentar um pouquinho aí da cana, o clima e a qualidade das lavouras, né? Então já comentei um pouquinho aí, seca, excesso de chuva, vamos acompanhar isso, é a variável mais importante agora. A questão da crise energética e os insumos, preços dos fertilizantes defensivos, diariamente acompanhar como que isso está evoluindo lá na Europa. China, comportamento da China em relação às compras do Brasil, retomou a carne bovina, torcer para importar grandes volumes para abastecer os estoques. E vamos ver agora que a safra chegando aí, como é que vai ser o apetite chinês para buscar os grãos do Brasil, que começam a ser colhidos aí no meados de janeiro, né, parte final de janeiro e fevereiro. Aí também, apesar de que agora acalma um pouco a situação nos períodos de Natal, Ano Novo, mas como é que vai ficar o quadro político-econômico no Brasil e a consequência do câmbio, e é para a gente observar em janeiro, e também comportamento dos preços do petróleo. Eu acho que estou prevendo que nós não vamos ter muitas variações não aí para janeiro, que sempre é um período um pouco mais tranquilo, né? A safra está se desenvolvendo e as pessoas, muitos aí estão de férias, né? Então nós tem esse quadro todo aí. E na questão da cana, nós vamos ter que olhar como é que está o efeito dessa chuva em cima da safra que começa no dia 1 de abril. A expectativa é que essa safra fique ao redor de 560, 570
milhões de toneladas, área ao redor de 7,8 milhões de hectares no Centro-Sul. Mix deve ficar 45 açúcar, 55 etanol, e é uma entre-safra que vai trazer emoções, né, por conta que os volumes de cana foram bem menores, né, e os estoques estão baixos, e a gente está observando aí o hidratado ceder espaço para a gasolina, as usinas fazendo mais anidro, e enfim, esse é o ponto que a gente tem que olhar aí, né? As vendas caíram, então, de hidratado foi a má notícia do ano, mas não tinha até outra alternativa, né? Participação nos carros de ciclo Otto também caiu para 37%. A demanda, segundo a StoneX, deve ficar em 17 bilhões de litros, cair 13%. E o anidro, para compensar essa migração para a gasolina, deve crescer. Então ficou nítido, né, pessoal? Esse ano de 2021, quem foi para o sacrifício foi o hidratado. Em tantos momentos que o hidratado foi a válvula de escape, agora tivemos que segurar o hidratado para ter o açúcar que tinha sido vendido e o anidro para misturar aí na gasolina. Mas vem período de férias, tal, vamos ficar de olho aí no aspecto do consumo, né? O barril do petróleo com toda essa variação que está tendo, e agora acho que a variável principal para ficar de olho é coronavírus, Europa, China, se vai ter ou não restrições, queda de consumo de combustível, de transporte e eventual redução do preço do petróleo. Eu acho que pode ter uma chance de ter isso daí, mas eu não botaria muita fé, não. Acho que o petróleo vai se manter aí acima de 70 dólares o barril, né? Em relação ao açúcar, para a safra que vem a gente tem déficit, continua com déficit. Eu acho que esse preço, né, aí a expectativa de produção do Brasil também um pouco menor nessa safra, ela volta a crescer um pouco mais o ano que vem por conta de já ter mais cana, né? E se o clima ajudar, lógico, mas eu acredito também numa estabilidade aí dos preços do açúcar, né? E também na cana observar a questão de fertilizantes e defensivos, né? Cana-soca e reforma e tudo que a gente possa ter aí pela frente, como é que vão estar esses preços aí dos insumos. Então esses seriam os pontos para a gente olhar na cana. É impressionante a subida do valor do ATR, eu queria fechar o comentário com isso, né? Os preços estão incríveis, né? Outubro chegou a 1,29, está crescendo quase que 10 centavos, né? Se você olhar aí o comparativo dos últimos meses. E eu acho que é possível chegar a um ATR de 1,25 no final desse ciclo aqui, né? O acumulado, que seria algo que ninguém dizia antes aí. Então, vem um período bom também. Desejar a todos vocês que estiveram juntos nesse de cooperado para cooperado, está incrível a participação, a gente tem recebido os comentários, recebido perguntas, fico feliz que vocês tenham gostado desse produto mensal, mais denso um pouquinho, a gente tem esse encontro todos os meses, coloca lá no canal observações, se tiver dúvida, escreve lá e manda para a gente que a gente vai tentar atender. No mais, desejar para vocês um excelente período agora das festas com a família, muito congraçamento, né? E que a gente tenha um 2022 com muito trabalho, muita saúde. Acho que vai ser muito bom para o agro, mas ele será recheado de emoções, tá bom? Nos encontramos, se Deus quiser, em janeiro. Boa passagem para vocês. Valeu!